que se o Pai não trouxer, ninguém traz. Não é live, não é um pedido de uma irmã, de um vizinho, de um amigo, é Deus. Às vezes você acha que está aqui porque eu convidei, porque o bispo convidou. Não, nós estamos aqui porque o Pai nos trouxe. Não era para ter mais do que está aqui, porque Deus quis que tivesse eu e você. Porque é Ele que controla todas as coisas, amém? A palavra está em Lucas capítulo 4, versículo 16. Você que está aí na sua casa, que Deus abençoe, que Deus possa falar com vocês aí também, amém, igreja? Evangelho de Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Jesus, ele prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus, igreja. É o título da pregação, a cidade onde ele cresceu. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus ia para a igreja, ele não ficava em casa não, porque o templo era lá em Israel. O templo que as pessoas tinham que ir 3 vezes pelo menos no ano, ou uma vez no ano, nas 3 festas, ou uma vez pelo menos para oferecer sacrifício para perdão de pecados. Enquanto Jesus não estava lá em Israel, ele ia na sinagoga, uma igrejinha, igreja, na cidade dele. Jesus congregava. Por isso que nós também temos que congregar. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Igreja, Jesus, ele nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, agora ele está lá no céu. Quem está aqui no lugar dele somos nós. O livro do profeta Isaías foi aberto, e a Bíblia diz aqui que Jesus, ele procurou essa passagem, porque ele sabia que estava escrito isso. Ele fez questão de ler essa passagem. Versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então hoje o Espírito do Senhor está sobre nós. Se você está aqui nessa tarde, na casa de Deus, na sinagoga de hoje, é porque o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. Você não ficou acomodada, você saiu, e quem te levou a fazer isso? O Espírito do Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Pelo que me ungiu para evangelizar. O Senhor nos ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração, e dar restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao seu assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Eu vou avançar aqui um pouquinho, versículo 24. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no templo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Igreja, agora eu vou explicar essa palavra para vocês. A Bíblia diz aqui que Jesus disse, né? Que nenhum profeta na sua terra tem honra. Ninguém acredita na sua palavra. Quando você chega na igreja, a primeira coisa que você quer é levar seu marido para a igreja, os seus filhos para a igreja, a sua tia, sua cunhada, sua prima. Você fica com um desejo enorme de tirar eles do cativo, do sofrimento a qual eles estão. Por quê? Você foi ungida para isso. A Bíblia diz aqui que nós fomos ungidos
para levar liberdade aos cativos. Só que nós não somos melhores que Jesus. Rejeitaram ele na cidade dele. A leitura que eu não pude ler por causa do tempo vai dizer para Jesus, os deles lá da cidade de Nazaré, fala assim: você fez tantos milagres em Cafarnaum, você fez tantas curas em outras cidades, por que você não está fazendo cura aqui em Nazaré? É onde Jesus fala: o profeta ele não tem honra na sua terra. Muitas das vezes, os seus, da sua casa, da sua parentela, a qual você queria tanto que eles dessem ouvido, eles não precisavam nem estar aqui na mesma igreja que nós. Você queria apenas que eles dessem um ouvido e fosse qualquer igreja evangélica e buscasse esse Deus que é capaz de livrá-lo da opressão a qual eles vivem, da dor, do sofrimento, do medo, da espiritualidade mal, o nível de espiritualidade defasado. A pessoa ela é nervosa, ela é oprimida, e você quer falar desse Deus para essas pessoas, mas eles são o quê? Eles são dos seus. A Bíblia aqui diz que nem Jesus conseguiu operar milagres em Nazaré por causa da falta de fé. O que fizeram com Jesus? Eles expulsaram. Quando Jesus leu essa passagem, que Deus ungiu ele para poder levar as boas novas aos quebrantados. Igreja, Deus nos unge para levar. Nós temos que prestar atenção no que a gente lê. Ele nos unge para levar boas novas aos quebrantados. Ou seja, só quem vai te ouvir é quem é sensível à voz de Deus. Pode ser que um familiar seu já esteja quebrantado e ele vai te dar ouvido, mas se ele não tiver ouvido, se ele não tiver quebrantado, Deus pode usar uma pessoa lá de fora. E é mais fácil Deus usar pessoas de outra igreja para ganhar os seus do que você mesmo. Porque isso aconteceu com Jesus. Os irmãos de Jesus eram irmãos, filhos de Maria, viviam com Jesus e não acreditavam em Jesus. E nós menos ainda. Deus nos unge para falar de Deus para eles, para levantar eles do cativeiro a qual eles estão, mas eles, às vezes, por conhecer as nossas fraquezas. Porque Deus, quando ele estava aqui, ele era 100% Deus e 100% homem. O nosso Senhor Jesus é o único que não pecou e que não falhou, mas ele também tinha suas fraquezas, as suas tristezas, os seus momentos de choro, como nós temos na nossa casa. E a nossa família, muitas das vezes, por conhecer as nossas fraquezas, e quando a gente vai falar desse amor de Deus para eles muitas das vezes trancam o coração. Eles não querem abrir o coração, porque eles querem apontar o que? As suas fraquezas. A sua fraqueza para a sua família vale mais do que o poder de Deus. Se eles fossem inteligentes, eles iriam falar: não, ele é um pobre, cego, um pecador, falho como eu, e ele precisa de Deus tanto quanto eu. E esse Deus, ele pode fazer isso por mim? Se o familiar fosse inteligente, ele pensaria assim: ele está buscando, eu também vou buscar. Ele está buscando por ele, ela está buscando por ela, eu também vou buscar. Mas não é assim que o familiar pensa. Ele não pensa que existe um Deus grande que vai vencer, que vai te dar vitória. Ele pensa: ah, não, ela está passando por isso. Ela está indo na igreja. Nossa, ela não sai da igreja. Jesus ia lá na sinagoga, igreja. Ia lá. Você vem aqui. E às vezes os problemas vêm para te sufocar, para você não permanecer na presença. Porque a intenção de Satanás é te enfraquecer. Jesus, ele quando jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu para ele no final do jejum. Por que no final? Quando ele estava bem fraco. Porque ele era Deus, mas ele também se fez homem para saber a minha dor e a tua dor. Então quando Jesus estava no fim dos 40 dias, o diabo aparece para oferecer para ele pão, reinados, riqueza, para que adorasse Satanás. E Jesus: não, nem só de pão vive um homem. Eu não vou te adorar não, porque eu vou adorar somente a Deus. Na Bíblia está dizendo para adorar somente a Deus. Então ele foi combatendo Satanás ali na fraqueza que ele está. Porque Jesus, Deus
e que está bem fraco, para mostrar para você que você, quando está fraco, é aí que você está forte, igreja. Oh, alamai. Ora, canta, lamachuri, canta, labas. Quando você está na sua casa e que está dando tudo errado, mas você conhece as escrituras sagradas, e você, às vezes você quer desanimar, às vezes você quer desistir da caminhada, de lutar pelos céus da sua casa, igreja. Jesus, ele vem com o poder dele para te fortalecer, porque os problemas vêm para te abater, para você não ter força para permanecer na caminhada. Mas o que Deus quer falar para as irmãs aqui nessa tarde? Que Deus, ele te unge para salvar vidas, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Igreja, para Jesus voltar, é um piscar de olhos. Ele pode voltar agora. É o ano aceitável, é agora. Não pode deixar para amanhã. Aceitar Jesus agora, porque se você morrer na situação de pecado, você não vai entrar no céu, você não vai ser salvo. Então Jesus quer que nós venhamos a pregoar, falar, larga o pecado, porque senão você não entra no reino de Deus. Você vai entrar no reino de Deus com a luta que você está passando, com o problema que você está passando, mas você não entra com o pecado. E sabe qual que é a raiva do Satanás? Que quando você está aqui na igreja, você larga o pecado. Você pode às vezes atacar a luta, mas com o pecado você não fica, porque você está na presença. Você está na presença. Então o cara coloca o problema para você sair, porque você só vai viver no pecado se você não estiver no meio do povo de Deus. Quando a gente está no meio de Deus, no povo de Deus, é como um braseiro. Quando o braseiro, quando a brasa é tirada do meio do braseiro, ela apaga a igreja. A igreja, ela é um braseiro para te manter aceso, para te manter avivado. Vocês já fizeram essa experiência? Eu não sei se as irmãs aqui já fizeram churrasco. Eu aprendi a fazer porque eu gosto muito e meu marido não gosta de fazer, ele gosta de comer. Então eu aprendi grávida das crianças, fui lá e aprendi a fazer o churrasco. Igreja, então é incrível. Se você tira um braseiro, ele apaga fácil, mas se coloca lá, ele dá mais força para os outros. Se coloca um pedaço do braseiro, tá bom isso aqui. Se coloca um pedaço do braseiro, igreja, do carvão aceso, chama braseiro, carvão aceso, junto com os outros que estão acesos, vai dar força para aqueles outros que estão acesos. Por isso, Jaqueline, quando você chegou aqui, deu força para a braseira aqui e para o braseirão aqui. Porque é um dando força para o outro. Quando mais brasa for jogada no braseiro, mais um e o outro vai ficando mais forte. Mas o que o Satanás ele quer, igreja? Ele quer tirar você do meio do braseiro. E a Jaqueline testemunhou para mim que teve pessoas que procurou ela, igreja, para falar: não vai lá não, vai lá não, vai lá não. E sabe o que ela falou? Eu estava na minha casa e ninguém me chamou. Agora que eu estou aí, estão querendo me tirar daqui. É assim que o diabo age. É o testemunho bíblico. Porque o diabo ele quer tirar você do braseiro para você se apagar. Porque o que Deus tem para você é muito lindo. Você pode até não conquistar o seu da sua casa agora, mas você vai ser usado para conquistar outros lá fora. Jesus, ele te unge para te usar no louvor, na oração, irmã. Na oração, que oração mais linda. Quando vocês oram, a gente sente força. Tem alguém orando por mim, tem alguém orando pelo outro. É um braseiro. Deus precisa de cada um de nós. E aqui nessa palavra, Jesus, ele fala de duas pessoas. Ele fala, lá em Israel, na época que teve a seca, que o profeta Elias profetizou para o rei Acabe que ia ter seca, que não ia chover, não ia cair orvalho do céu. Foi 3 anos e meio sem orvalho e sem chuva. Nessa época, Deus pede para Elias procurar uma viúva na cidade de Sarepta, que iria sustentar Elias, que iria matar a sede, a fome dele. Jesus cita essa mulher aqui, igreja. Se passou anos e anos,
E Jesus falou dessa mulher. Ele falou: na época da fome, o profeta Elias poderia ter ido matar a fome de outras viúvas, mas ele só foi enviado à cidade de Sarepta, uma única viúva. Na época de Naamã, tinha muitos leprosos lá em Israel, mas Deus usou o profeta Eliseu para a cidade da Síria, não em Israel, não na cidade dele, mas lá na Síria, para curar o leproso. Já vai acabar. Pode deixar. Pode deixar, vai com Deus, vai com Deus. Igreja, olha o que Jesus falou aqui. Em Israel tinha tantas viúvas passando fome, tinha tantas viúvas passando dificuldade, e lá na Síria, em Israel, também tinha muitos leprosos, mas Deus curou somente essa viúva da cidade de Sarepta e só curou Naamã na cidade da Síria. Igreja, o profeta Elias e o profeta Eliseu não foi enviado dentro do seu próprio povo por conta da incredulidade do povo de Israel. E Deus levanta o profeta Elias, o profeta Eliseu, e Jesus cita essas duas pessoas. O que Deus tem para nos dizer com isso? Você, ainda que não seja usado dentro da sua casa, Deus, Ele te chama, irmã, e vai te usar para usar outras pessoas fora da tua casa. Deus pede para você não se preocupar com os seus, porque os seus Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está guardando. Deus, Ele te ungiu para fazer a boa obra, porque os seus já estão guardados. Deus quer que você leva para outros lá fora. Porque os da casa, muitas das vezes, não acredita. Muitas das vezes o da casa não dá crédito. Fala, mas o que essa mulher está pregando para mim? O que essa mulher está louvando para mim? Ela já está passando tanta luta. Os da casa, ele vai olhar para o teu problema e não vai ouvir a voz de Deus. Mas os de fora, ele não te conhece, ele não sabe a luta que você passa dentro da tua casa. E Deus, ele te chamou para isso. Ele te unge para você evangelizar os pobres. Ele te enviou para proclamar liberdade a quem está cativo. Uma pessoa cativa, igreja, é uma pessoa que está presa por Satanás. Ela não sabe nem que Jesus pode tirar ela dessa situação. Imagina, hoje você está aqui, você sabe que se você lutar, Deus vai te dar vitória. Mas o que está lá fora, não. Ele tem vontade de tirar a vida. Ele tem vontade de pôr fogo na casa, de pôr fogo nas roupas, de pôr fogo em tudo, porque Ele quer dar fim no sofrimento que eles estão passando. Então a fúria de Satanás, igreja, é grande. É por isso que eu falei a história do braseiro. E o final da leitura aqui, o que eles fazem com Jesus? Na cidade de Jesus, olha o que eles fazem com Jesus. Eles expulsam Jesus, porque eles pediram para Jesus curar ali no meio deles. Mas você curou em Cafarnaum, curou em outra cidade, agora cura aqui. Nós queremos milagre aqui, tinha pessoas doentes ali. Eles quiseram que Jesus operasse um milagre, mas Jesus não opera o milagre sozinho. Ele faz a parte dele e você tem que fazer a tua. Oh, aleluia! E aonde Jesus estava, era impossível dele operar o milagre, porque eles não acreditavam. Eles falavam, esse aí é José? Ele cresceu aqui no nosso meio. A gente viu ele pirralho, criança, brigando, xingando, brigando. Criança, igreja. Eles viram Jesus fazendo bagunça, era criança. Eles viram, eles não deram crédito na cidade de Jesus. Então, Jesus não podia operar o milagre, não porque ele não podia operar, mas por conta da falta de fé deles. Porque só vai entrar no céu, igreja, quem tem fé. Se você não tem fé que Jesus ressuscitou e está vivo,
E não importa a luta que você está passando, você vai ficar firme, você não entra. É pela fé. É aquilo que eu falei. O Satanás, ele coloca muitas das vezes o problema para te tirar da presença de Deus. Você às vezes está até bem aqui, mas o diabo vai usar alguém lá fora para falar: você está indo lá? Sai de lá. Não é a voz de Deus. Por que a pessoa está aí preocupada em te tirar da onde você está? Ela teria que estar preocupada em trazer quem está lá fora para o lugar onde ela está. Não tirar um do lugar para pôr em outra igreja. Vocês estão entendendo? O diabo, ele é astuto. Ele usa pessoas. E a pessoa, ela vem com um sapatinho manso, igreja. Ela vem como um cordeirinho. E você olha para ela e fala: nossa, essa irmã é tanto de Deus. Como que ela é de Deus, igreja, se ela está querendo te tirar da onde você está? Ela teria que estar querendo tirar as pessoas que estão lá fora, sem congregar em lugar nenhum, e levar para onde ela está. Mas está preocupada em te tirar da onde você está, para que o milagre não chegue. E olha o que essas pessoas fizeram com Jesus. Expulsaram. Ah, então você não vai curar aqui? Então pegaram, arrastaram, igreja, arrastaram. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Pegaram Jesus e levaram ele. Ah, então vamos embora daqui. Pegaram e levaram, só que ele era Deus. Eles sabiam, né, que ele era Deus. Ele já sabia o pensamento deles. Levaram Jesus para fora da sinagoga, no rumo do monte. E o pensamento deles, quando chegar lá no alto, nós joga ele para baixo. Mas ele era Deus, ele sabia. Então o que ele fez? Ele esquivou e saiu do meio deles. A Bíblia fala aqui, ó: Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Que tinha muita gente, né? Foi tipo uma procissão. Acabou o culto, vamos? Acabou o culto, vamos embora daqui, não vou ficar aqui não. Fizeram tipo um teatro, mas ele era Deus. A intenção deles era amar, era jogar Jesus para o precipício abaixo. Ele se retirou do meio deles. Então é isso que você tem que pedir para Deus. Assim como Jesus se retirou do meio desses que queriam o mal dele, você também, muitas das vezes, igreja, me perdoa, às vezes você tem que se retirar de pessoas que querem o seu mal. Muitas das vezes você quer ficar batendo cabeça. Você quer ficar perto de pessoas que querem o seu mal. Você não tem que ficar. Se Deus está tocando no seu coração e você não quer o meu bem, então não fica muito perto. Para que você quer tanto contato? Por que você fica atrás, ligando? Ah, e aí, como que tá? Dá um gelo. Não é pecado não, viu? Porque Jesus manda a gente amar aqueles que nos odeiam, ou amar quem nos odeia e orar para os que nos perseguem. Isso não significa que você tem que estar do lado da pessoa. Amém? Vocês têm que ser mulheres sábias. Você amar quem te odeia é porque você não vai querer o mal para ela. A gente ama. Falou: oh, meu Deus, que essa pessoa se converta, que essa pessoa se arrependa. É querer o bem. Isso aí é amar. E você orar para quem está te perseguindo. Igreja, se nós não orar, existem pessoas perseguindo eu, você, o bispo, a igreja. Se a gente não... Jesus mandou orar para os que estão nos perseguindo. Muitas pessoas estão te perseguindo. E você tem que orar por essas. Essas nós temos que orar. O que nós estamos fazendo aqui na tarde da bênção? Orando e buscando. Muitos falam: para quem na tarde da bênção? Já tem quinta, já tem domingo. Não, eu estou indo lá orar. Porque é tantos perseguidores. São tantos querendo o meu mal. São tantos querendo a minha derrota. Mas eu vou vencer, igreja. Quando você vem para a casa de Deus, você vem para guerrear. Você vem para guerrear com Satanás, mas você vem para vencer. Amém? Então fica com essa palavra. Jesus, ele não conseguiu operar milagre com os seus. Às vezes você não vai conseguir ganhar os seus, mas Deus envia outro para ganhar os da sua casa. E desvia daqueles que querem o seu mal. Ah, quer meu mal? Eu já sei que aquela mulher quer meu mal. Desvia, irmã, nem vai lá não. Amém. Deixa falar mal de você. Porque às vezes você vai: nossa, não é não cumprimentar. Paz, irmão, paz, Senhor. Mas não tem que ficar com muita conversa, não. Não conta a sua vida. Não fala da sua vida. Não fala dos seus sonhos. Não conta os seus projetos, irmã. Não fala pra ninguém o que você tem pra receber.
receber. Ó, boca fechada, só oração, joelho no chão. É assim que você vai vencer. E sabe como nós vamos ganhar os nossos da nossa casa? Quando você realizar o seu sonho. É fácil, igreja. A tua bênção na mão é impossível isso vir. Quando Deus entregar o milagre que Ele vai entregar, eles vão olhar você e vai falar: nossa, ela está tão mudada, ela está tão feliz. Nossa, ela conseguiu isso. O familiar vai tudo para a igreja. Fique em paz. O familiar para vir na igreja só tem que ver a nossa mudança. Nós felizes, nós era triste, não é mais. Nós chorava, não chora mais. Chora de alegria e chora na presença de Deus. Nós só chora na presença de Deus. Chora na presença, porque você não tem que estar chorando na tua casa. Quando você chora aí na tua casa, está dando força para a tua família apontar o dedo. Você pode chorar de joelho na presença de Deus. Aí se o familiar perguntar: o que você está chorando? Eu estou chorando nos pés do Senhor, porque Ele vai me dar vitória. É diferente. Eu não sei se vocês já perceberam, já repararam, igreja. Quando você chora por causa, pelo menos comigo acontecia isso. Eu já estou evitando de chorar porque eu descobri isso. Quando eu chorava sem estar na presença de Deus, me dava uma dor de cabeça. Que eu quase morria. Aconteceu isso com vocês também. Mas quando eu choro na presença de Deus, parece que eu estou flutuando. Vocês também sentem isso, igreja? Para confirmar a palavra. Não chora para Satanás. Chora na presença de Deus. Está triste? Chora. Mas na presença de Deus, de joelho, orando, clamando, louvando, glorificando. É diferente. Faz isso, irmã. Faz isso lá na tua casa. Senhor, a partir de hoje você não vai mais chorar pro diabo. Para sua filha, para o seu filho ver você chorando. Você vai chorar para Deus. Na presença de Deus. Você vai ver a vitória que você vai receber. Amém? E eu encerro essa palavra, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Encerra aqui isso com a oração no final.